Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. E para Jesus, aquela linda salva de palmas. Meus amigos, com alegria nós estamos aqui e devemos lembrar que diz a Escritura Sagrada que os olhos do Senhor estão sobre todas as pessoas e a sua misericórdia é destinada a todo aquele que quiser dela se aproveitar, tomar posse. Quando os olhos dele estão estendidos sobre nós, estão nos vigiando, e não é para nos condenar, olhar algum erro nosso, algum deslize, que queira Deus não exista em quem quer que seja, mas sim para olhar as boas ações que nós fazemos. Quando ouvimos a palavra dele, somos iluminados, agarramos aquela palavra. Quando ele nos manda fazer algo, nós fazemos. Na oração, quando nós intercedemos, quando suplicamos pela graça dele, quando estamos abençoando qualquer pessoa em qualquer lugar, e Deus aí está cumprindo aquilo que prometeu. Hoje é dia que o Senhor Deus, sem sombra de dúvida, vai nos abençoar. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Se até ontem você escorregou, caiu, pecou, se você se afastou de Deus, hoje é um dia de você olhar para o Senhor e ser abençoado, tomar posse daquilo que ele já tem feito em favor da humanidade, em nosso favor. Toma posse das misericórdias, porque se você gastou todas elas, elas se renovaram hoje e é para você usufruir delas. Agora não fique nesse ping-pong, cai, peca, pede perdão e cai. Cai, pede perdão e cai. Não, toma uma posição na vida, eu vou mudar, eu vou passar a ser um vencedor, eu vou tomar posse daquilo que é meu. E quando você decide fazer assim, o nosso Deus abençoa. Nós temos um testemunho de uma pessoa lá do Mato Grosso do Sul, aqui da Uana é a cidade. Roda esse testemunho, por favor, para mim, em nome de Jesus. Alice, o que você sofria? Ciático. Nervo ciático. Doía muito? Mas muito. Eu não... O que a senhora não podia fazer? Não, eu andava bem devagarzinho. Não. Como é que a senhora andava? Eu andava assim, ó. Assim? Há quanto tempo já? Faz uns 10 anos já. Alice, vamos dar a volta à vitória? Olha aí, pessoal, olha só. E vamos todos dar a volta. Tá nova, Alice. Jesus te curou hoje. Graças a Deus. Então dê a volta, Vitória, comigo sim. E vamos todos dar a... Cante comigo. E a Alice deu a volta. Palmas para Jesus, pessoal, glória a Deus. Isso é o que Deus quer que aconteça com todos nós. Você hoje veio aqui para dar a volta à vitória, você está em casa, mas como é que é essa volta à vitória? É quando você entende a palavra de Deus, você recebe aquela revelação no seu coração. Meus amigos, no Salmo 18, o último versículo dele, tem uma mensagem importante para nós, é o versículo 50. Aqui o rei Davi está falando daquilo que Deus faz. Já diz a Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, que para o nosso Deus, o Senhor Jesus nos fez reis e sacerdotes. É Ele que engrandece as vitórias do seu rei. Quando você é uma pessoa que faz o que Deus fez você ser, você acredita que você foi feito para Deus como rei e sacerdote. Precisou de intercessão, você é sacerdote, você intercede, crendo que Deus está lhe ouvindo. Precisou de tomar uma posição, fazer um decreto, exigir a sair do mal, você também assume o seu reinado. Então, quando você faz isso, é o Senhor Deus que engrandece as suas vitórias. A vitória do cristão, daquele que sabe a sua posição, ela além de ser igual a de qualquer outra pessoa, ela passa a ser maior. E usa de benignidade, que é a bondade esperançosa, a esperança bondosa, com o seu ungido, com Davi. Então Deus quer usar de benignidade com a sua pessoa, que você é ungido dele,
no caso aqui Davi disse, com Davi. E você pode dizer comigo, citando o seu nome. Deus usa de benignidade. Ainda que você não esteja tão bem, mas Deus sabe que é uma momentânea tribulação e que isso vai passar e Ele fica benigno. Fica com aquela esperança bondosa a seu respeito. Mas não é só com você, não. Aqui vem o que eu queria passar para você. E com a sua posteridade para sempre. Não entregue os seus filhos que estão em alguma provação na mão do inimigo. Deus usa de benignidade também com os seus descendentes para sempre. Ele não quer que você só seja abençoado. Ele quer que através de você, todos aqueles que descenderem do seu sangue possam também ser muito abençoados. Vamos orar agora? Pai, obrigado. O Senhor é fantástico. O Senhor levanta a gente quando nós precisamos, ó Deus. E hoje o Senhor nos deu essa revelação. Pai, o Senhor ajuda, o Senhor aumenta a vitória do teu rei. O Senhor usa de benignidade para com o teu ungido e para com a nossa descendência. E por isso eu vou abençoar essa pessoa que está orando comigo agora. Em o nome do Senhor Jesus, eu paraliso toda a ação do inimigo na sua vida, eu proíbo que continue e eu mando agora toda a força do mal, saia dessa pessoa, não oprima mais, não volte, em nome de Jesus. E você diz amém. Olha, Deus é bom. Está chegando agora 2 anúncios importantes. No domingo, dia 9 de novembro, e nós já estamos no programa de quinta-feira, de quarta-feira, então já estamos chegando no domingo, dia 9. Programa de quarta-feira, dia 5, então dia 9, o próximo domingo, vamos ter a Santa Ceia da preparação. Você não tem que esperar terminar o ano, ou no finalzinho do ano, meu Deus, eu tenho que me preparar, não. Já vem preparando agora para você realmente tomar uma posição na vida. Serão 7 reuniões, 7, 9, 11, 14, 16, 18 e 20 horas, começando 20 minutos antes. E a segunda informação é que no dia 13, na quinta-feira, dia 13, nós vamos ter, dia 13, nós vamos ter o lançamento nos cinemas do novo filme que Deus nos permitiu produzir. É um pouco diferente do 3 Histórias, entra assim uma coisa meio futurâmica. Bom, você vai ver o trailer agora, aquele trailer primeiro, e depois isso aqui é para nós varrermos do país essa onda de imoralidade, de adultério, de paixão que está graçando em nosso meio para que as pessoas sejam obedientes a Deus e felizes. E é um dia que você deve convidar amigos para ir ao cinema. Começa dia 13 nos bons cinemas do país. Nós estamos agora levando para essas casas de espetáculo, essas casas de cinema, o bom filme. Cansamos de ver maus filmes e o povo até se afastou, as pessoas de bem. Agora estão podendo ir, que tem boas películas que estão sendo produzidas. Eu creio que essa foi boa também, foi caprichado. Roda o trailer, por favor, em nome de Jesus. Será ativado em 3, 2, 1. Estamos correndo o mundo todo. Meu ramo é manter o segredo das pessoas. Cada barulhinho desse é $1 milhão em sua conta. É uma cerimônia de renovação dos nossos votos, não um casamento da realeza. Isso tudo foi ideia sua. A segunda melhor que tive em 20 anos. Derrubou o sistema. Modo de segurança ativado. Quem é George 620? Descubram como ele fez. Achei ele! Tem uma associação brasileira. Eles enviaram alguém para espionar. E esse homem pode encontrar alguma coisa? Claro que não. Senhorita Santos? Bom dia. Bom dia. Por favor, me chame de Júlia. É solteira? Eu ainda não conheci o homem certo. Tem alguma coisa nessa mulher. Ela está me deixando louco. Há alguma coisa entre vocês? É só trabalho. Ainda vou conhecer um homem como você. Quem é Júlia? Eu nunca toquei nessa mulher. Isso não faz a menor diferença, Paul. Você não percebe? Eu não procurei nada. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Quero saber o que está pensando agora. Você tem que descobrir o que está acontecendo entre você e essa mulher. Você acha que tem problemas agora? Nós estamos falando do governo e do FBI. Se você olhar para uma mulher com um desejo no coração, você já cometeu adultério. Sabe o que acontece quando brinca com fogo?
nós militamos com as armas da justiça. Você prometeu ser fiel à sua companheira. Você a recebeu no santo estado do matrimônio. Estou atraído por uma mulher e sou casado. Questão de escolha, pessoal, e tomara que o povo aprenda a tomar, esses que estão meio fraquinho da cabeça, tomar a escolha certa, para amanhã não terem nenhuma cicatriz no seu ser, na sua alma, e nenhuma marca em toda a sua trajetória. Ô Fernandes, vem cá, como é que é aquela música da serpente, ô Fernandes? Aquela primeira, como é que é aquela? Nós temos duas da serpente, né? Tem duas da serpente. Qual? Da serpente. Qual? A serpente. A primeira da serpente é qual? Da serpente. Ai, ai, ai. Ouvir o mestre? Ou da serpente, o pecado apaga os sonhos? Esse. O pecado apaga os sonhos. Esse é muito bom, porque vai casar exatamente com esse filme, Questão de Escolha. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos lá, povo de Deus. Uma canção de alerta para todos nós, hein? Não deixar que a serpente venha nos grudar. Presta atenção, recado de Deus para nós. O pecado apaga os sonhos, risca o nome do céu, faz os dias serem tristes e do inferno me torna réu. Quem atravessa o grande muro será mordido por uma serpente, mesmo que dê muito duro, não fará a vida ser diferente. Pare de se sujar, fuja sempre do pecado. O erro pode parecer gostoso, mas é a armadilha do diabo. Quem peca vai sofrer, vai sofrer, sua consciência vai doer. Pare de se sujar, fuja sempre do pecado. O erro pode parecer gostoso, mas é a armadilha do diabo. Quem peca vai sofrer, vai sofrer, sua consciência vai doer. O inimigo não lhe pode tocar, pois o muro é o próprio Deus, que queima sem parar. Seja responsável, se proteja, vença a sua peleja e desfrute do amor celestial. O inimigo não lhe pode tocar, pois o muro é o próprio Deus, que queima sem parar. Seja responsável, se proteja, vença a sua peleja e desfrute do amor celestial. Olha o recado de Deus para nós. Quem atravessa o grande muro será mordido por uma serpente, mesmo que dê muito duro, não fará a vida ser diferente. Pare de se sujar, fuja sempre do pecado. O erro pode parecer gostoso, mas é a armadilha do diabo. Quem peca vai sofrer, vai sofrer, sua consciência vai doer. Pare de se sujar, fuja sempre do pecado. O erro pode parecer gostoso, mas é a armadilha do diabo. Quem peca vai sofrer, vai sofrer, sua consciência vai doer. O inimigo não lhe pode tocar, pois o muro é o próprio Deus, que queima sem parar. Seja responsável, se proteja, vença a sua peleja e desfrute do amor celestial. Ele não pode nos tocar. O inimigo não lhe pode tocar, pois o muro é o próprio Deus, que queima sem parar. Seja responsável, se proteja, vença a sua peleja e desfrute do amor celestial. Pare de se sujar, fuja sempre do pecado. O erro pode parecer gostoso, mas é a armadilha do diabo. Quem peca
sua consciência vai doer. Pare de se sujar, fuja sempre do pecado. O erro pode parecer gostoso, mas é a armadilha do diabo. Quem peca vai sofrer, vai sofrer. Sua consciência vai doer. Glória a Vamos Deus. aplaudir Obrigado, Jesus. Fernandes. Nós vamos agora. Bom, o aviso está aí, né, pessoal? E quem está caindo no laço, pula fora, porque a coisa vai ficar séria depois. Eu estou esses dias fazendo um estudo sobre a palavra do semeador, mas eu começo em Marcos 5, versículo 25, só lendo aquele caso da mulher que tinha um fluxo de sangue, só para poder pegar o gancho para o que Jesus ensinou a seguir. E certa mulher, Marcos 5, 25, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ela não parava de repetir, ela agarrou a revelação de Deus. No seu sofrimento, 12 anos, ela ouviu falar de Jesus e entendeu. Quando nós ouvimos falar de Jesus, devemos prestar atenção, porque o entendimento nos será dado. Para ela ser curada, ela tinha que tão somente tocar na orla das vestes de Jesus. Gastara tudo que tinha com os tratamentos, não ficou boa, mas não desistiu e foi procurar Jesus, que não era fácil encontrar. Naquele tempo não tinha bicicleta, não tinha motocicleta, não tinha automóvel, não tinha avião, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha telefone. Tinha que perguntar a alguém se Jesus havia passado ali, até que ela descobriu. Multidão ao lado do mestre, ela entrou no meio da multidão, tocou e foi curada. Por que ela foi curada? Porque ela dizia, ela agarrou o ensinamento que Deus está nos dando. Se o Senhor tivesse dito para ela, você tem que se arrepender de um certo pecado, ela então dizia, eu tenho que me arrepender, eu tenho que largar esse pecado. Você tem que fazer isto, ela diria para si mesma, eu tenho de fazer isto. Ela então repetiria e tomaria posse daquilo que Deus falou. Este é o segredo. No mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós estamos estudando a parábola do semeador. Ele saiu para semear e lançou a sua semente, vamos dizer, semeando a lanço. E o que aconteceu quando ele lançou? Nós já vimos que uma parte caiu na beira do caminho, que são as pessoas que não estão na fé em Jesus, estão ao lado do caminho, gostam do caminho, as músicas lhe fazem bem, a mensagem é gostosa, mas não se assumem. Essas pessoas, quando entendem a palavra de Deus, têm um prejuízo imediatamente. Vêm as aves dos céus e catam a mensagem do coração, tiram. E Jesus disse que isso são as aves dos céus, os demônios. É Satanás quem faz isso. Outra parte caiu num terreno que tinha muita pedra. Aí Jesus falou das tribulações e perseguição por causa da palavra, que quando o sol nasce, vem essas coisas, como o terreno tem muita pedra, ele queima a plantinha e ela não produz. Pedras são coisas, são fundamentos que você tem, fundamentos familiares, que você adquiriu na vida, observando os outros, e colocou preconceitos, maldade, ódio, e aquilo já se cristalizou, virou pedra dentro de você. E essas pedras têm que ser tiradas, ou então a palavra não vai funcionar em você. Não, porque eu tenho uma filosofia de vida. Eu creio que nós precisamos, quando chegamos diante de Deus, tirar tudo aquilo que a gente usou por anos e falar, Deus, eu quero aprender contigo. E Jesus disse, aprendei de mim, não do pregador, mas dele, porque o pregador prega e ele vai e ensina. Aquilo que ele ensina, segure, agarre, ali está a sua bênção. Agora nós vamos ver no versículo de número 7, em que fala o seguinte, Marcos 4, 7. E outra parte, caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram,
e não deu fruto. Explicação que Jesus deu está no versículo 18. E os outros são os que recebem a palavra entre espinhos, os quais ouvem a palavra, entenderam. Mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu vi na minha vida muitas vezes, quando eu era pequeno, principalmente, lá no interior do Espírito Santo, espinhos, vários juntos assim, e eu ficava observando, sem ainda conhecer a palavra, e depois conhecendo eu fazia a comparação. No meio de espinhos você pode fazer, não nasce nada. Aquilo ali fica um terreno limpo. E se alguma plantinha nascer ali, ela sai toda torta e não consegue. Os espinhos, Jesus disse que são os cuidados da vida. Isso espeta, isso é muito pouco sol que bate. Não sei se ele tem assim um tipo de um venenozinho. Eu sei que as plantas boas ali não nascem, correm dali. Quando você tem muito cuidado com a vida, o que eu vou ser amanhã? Qual será o meu futuro? E você compra roupa para todo mundo lhe aplaudir. Você faz festa para todo mundo achar que você é uma boa pessoa. E você está simplesmente se passando um cosmético em cima das rugas, mas elas continuam ali. Se alguém lhe ver ser um cosmético, vai ver que não adiantou nada. Aquilo é momentâneo. Esses cuidados da vida não adiantam. Porque o que adianta a pessoa juntar dinheiro, uma montanha de dinheiro, uma montanha de casas, se um dia ele pega uma doença que não tem jeito e gasta tudo aquilo ali, ainda vai a pior. É melhor confiar em Deus, pegar a palavra, agarrar, que Deus vai falar. Esses espinhos atrapalham também a fascinação das riquezas. Tem gente que para ganhar dinheiro, para ter uma coisa, se expõe às coisas piores desse mundo. É coisa séria quando a pessoa tem aquela ganância, ela é dominada pela riqueza. A riqueza fascina, a riqueza inventa uma coisa. Não, porque se você tiver muito dinheiro, você vai ser aplaudido. Mas por que você quer ser aplaudido? Seja uma pessoa normal. Essas pessoas famosas, elas não podem sequer andar na rua. A pessoa que tem muita coisa, todo mundo quer tomar dela. E ela fica uma pessoa irreal. Se você tiver amizade com alguma dessas pessoas, você vai ver que elas pensam diferentes. E a riqueza tem limites. Eu tive um amigo, que não posso dar o nome dele, que casou-se com uma pessoa muito rica. E esse cidadão era um homem bonito e tal, depois deixou a esposa, começou a andar com uma artista, com outra, e ele vivia a vida. Bom, gostava das coisas. Um dia ele me contou, mas já estava no final da vida e novo. Pegou um câncer que deformou o rosto todinho dele. E eu o visitei, e glória a Deus que ele encontrou alguém que falou de Jesus, e ele disse para mim que tinha aceitado, porque senão poderia ir para a perdição eterna. E ele disse para mim assim: missionário, o senhor sabe que a riqueza tem limites? Eu disse: não estou entendendo, fala para mim. Olha, por exemplo, eu não ando numa primeira classe que qualquer outra pessoa não possa andar. Eu não consigo comprar um camarão maior do que qualquer outra pessoa possa comprar. Eu não consigo comprar um colchão para dormir, por mais macio que seja, que outra pessoa não possa comprar. Então, para que tanto? E olhando para isso, você teve tanto, fez o que quis da vida e agora caiu na conclusão. Se tivesse observado a palavra de Deus, a fascinação da riqueza não teria tirado ele daquilo ali. A esposa, que era uma pessoa de uma família riquíssima, depois que ele estava aprontando, saiu de casa, os filhos chegaram e disseram: mãe, só pode casar de novo. Eu disse: não, eu sou mulher de um homem só. Se ele voltar, bem, se não voltar, eu vou sofrer, mas não vou. E pessoa simples. Um dia ela foi na minha casa, vendo eu gravar uma coisa, e parecia uma coleguinha de ginásio, ficou encostadinha lá. Eu falei: pois é, ninguém acredita com uma pessoa com tanto e tão simples desse jeito. E outros que não têm, às vezes só na fascinação já se perdem completamente. E a terceira casa é a ambição de outras coisas. Aí a pessoa puxa o tapete. A pessoa, não vou falar mal não, porque isso não é da minha hora, não é do meu tipo, mas ó, eu conheço, só plantando veneno ali,
tudo porque está ambicionando a posição da pessoa, são coisas que atrapalham. Jesus disse espinhos, que atrapalham o quê? Que a palavra de Deus produza. Ela fica infrutífera. Deus jamais mandou uma palavra para quem quer que seja que não tivesse o objetivo de produzir grandes e lindos e saborosos frutos. Põe no seu coração e veja, examine-se, não diante do espelho natural, mas diante do espelho eterno. Pai, mostra quem eu sou, quem é a minha alma. Existe em mim os cuidados da vida? Algum tipo desse que está fazendo a palavra ficar infrutífera? Eu estou tomado pela fascinação das riquezas. Eu estou agora querendo só isso. Eu tenho, Pai querido, eu tenho ambição de outras coisas que não são permitidas, mas que eu ambiciono. E que nessa ambição eu estou transgredindo, eu estou deixando o diabo entrar em mim. Livra-me dessas coisas. Meu irmãozinho, a mulher estava incurável. Estava prestes de partir, 12 anos, e ninguém conseguiu curá-la. Mas ela, quando ouviu a palavra, falar de Jesus e entendeu, ela agarrou a palavra. Parecia bobeira. Muita gente pode ter dito: ô mulher, acorda, o que você está fazendo aí com esse negócio que Jesus vai me curar, eu vou tocar pelo menos a hora das suas vestes? Ela dizia para si mesma: não adianta, você já fez tudo que tinha que fazer, se conforme, a vida é assim, alguns vão antes. Ela não. Se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Aquilo que Deus já falou com você, na parte física ou na parte moral, em qualquer setor, aquela palavra, ela tem o poder para lhe curar. O que é que você tem que fazer? Agarrar. Eu vou agarrar essa palavra, é por esta palavra que você vai ser curado. Manda, o centurião disse, uma só palavra, e o meu servo paralítico e violentamente atormentado será curado. E a palavra foi dada e ele foi curado. Deixa eu orar com você agora. Pai, é bom ter essas lições, porque muitas vezes nós achamos que todo mundo tem ambição das riquezas, todo mundo tem cuidados da vida, todo mundo tem a fascinação da riqueza e a ambição de outras coisas, mas nós não. Nós até achamos, Pai, que o Senhor está tardio, o erro está em Ti. Ah, meu Deus, abra-nos o entendimento hoje, porque essas 3 coisas fazem a palavra poderosa do Senhor ficar infrutífera. Se o Senhor tivesse uma das 3 coisas no teu coração, tu não terias criado todas as coisas, tu não terias feito os milagres que fizestes e que dos quais só poucos que nós sabemos. O mundo todo, se registrasse, não comportaria os livros. Pai, é coisa grande quando o homem entende o que é que só faz, e nós queremos entender. Nós hoje estamos clamando, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo, meu Deus, mostra-nos os espinhos. E Deus, dá-nos fé para passar esse espinho todo no fogo, ou o teu fogo neles. Temos que recuperar o terreno, Pai. Temos que adubar esse terreno, arar, gradear, preparar e colocar o adubo certo. Porque, Pai, nós não podemos continuar servindo a Ti e servindo ao diabo. Deus, tira a fascinação da riqueza. Tira do nosso coração, ó Pai, esses espinhos como os cuidados da vida e a ambição de outras coisas. E ajuda-nos a sermos produtivos. Em nome de Jesus, ajude-nos, porque queremos ser produtivos para a Tua glória. E amém. Amém, irmãos? Não, é recado de Deus. A gente pede a orientação do Senhor e o Senhor manda. E quando nós ouvimos, compete a gente olhar no espelho eterno. Pai, mostra-me. E Deus mostrando, tira. Porque não só a palavra vai ficar infrutífera por causa dos espinhos, mas se tirar o espinho, tem que também pedir: Senhor Deus, me ajuda a recuperar essa terra. E tem gente que está como um deserto, está precisando de recuperar essa terra. Eu estou precisando me tornar na terra fértil.
e Deus vai lhe dar essa ajuda. Vai lhe ajudar em nome de Jesus. Há um milagre bonito que eu quero que você assista agora. Médico desenganou o movimento do braço dela, lá de Belo Horizonte. Conta essa história para nós. Roda esse VT em nome de Jesus. Yara, o que você sofria? Fiz uma cirurgia de câncer na tireoide, na lateral do pescoço e no nervo do ombro. O médico falou que eu nunca mais ia levantar meus braços. Esse aqui? Isso. Até onde você levantava, Áurea? Antes eu estava até que assim, não levantava mais do que isso, e o médico falou que nunca mais eu ia levantar. Quanto tempo fez essa cirurgia? Dia 16 de janeiro agora. Então, levanta os dois braços agora. E vamos todos dar. Aleluia! Palmas para Jesus, né, pessoal? Esse nosso Deus é tremendo, pessoal. Esses milagres que eu estou colocando rapidinho é para dar assim como uma pílula de encorajamento para muitas pessoas, mas no meu caso não. Meu irmão, não tem caso difícil para Deus. Tire os espinhos. A terra vai ficar boa. Palavra entrando, a produção vai ser maravilhosa. Vamos agora à novela da vida real, por favor. Em 2007, eu comecei a sentir uma dor no abdômen, e comecei a procurar os médicos. Eu tomava os remédios, só que os remédios não faziam efeito. Aí eu retornei ao médico, o médico pediu os exames para mim, mais profundo. Quando eu peguei os exames que o médico tinha me pedido, eu estava diagnosticada com câncer. Quando ela viu mesmo que ela estava muito ruim, ela emagreceu. Todo jeito de comida que ela pedia, eu fazia. Ela experimentava 2 colheradas, não queria mais. Eu comecei a falar, com Deus, a orar. E nesse meio tempo, o missionário marcou, uma reunião especial em Sorocaba. Foi no dia 13 de setembro de 2008. Ele disse assim que quando a gente chegasse à igreja, a gente não tinha que ficar preocupado com nada. A gente tinha só que dar ouvidos ao que Deus ia falar. E ali ele cantou um hino e depois ele respondeu a oração que eu tinha feito. Ele falou assim que Deus estava mudando, que Deus sabia o que estava escrito no meu diagnóstico, que Deus estava mudando a minha história naquele dia. E ela começou a ler a Bíblia e foi tocando no coração dela e ela começou a suplicar a Deus. Comecei a fazer a quimioterapia, a radioterapia. E eu sempre acompanhei ela em todos os tratamento, eu sempre estava acompanhando ela diretamente. Tudo que o médico dizia para me fazer, eu fazia. E o câncer, ele estava a 2 centímetros da borda do ânus. Não dava para preservar o meu ânus. Ele tinha que ser retirado e eu ia passar a usar uma bolsa do lado aqui. Mesmo com a resposta negativa do médico, Regina aprende a determinar. E eu dizia, não, o senhor não vai me operar, porque Jesus vai me operar. Ele dizia que não tinha outra maneira, que eu tinha mesmo que tirar, tinha que amputar o ânus. Eu nunca confessei. Eu sempre confessei a vitória. E a certeza no meu coração é que Deus estava fazendo a obra. E a resposta chegou no ano de 2009. Eu fiz o exame no mesmo laboratório que tinha me diagnosticado com câncer. Ele ali também me diagnosticou curada. Curada e liberta para poder fazer a obra de Deus aí. Após ter vencido o câncer, outra batalha aparece. No ano de 2011, Regina e a família passam por mais uma tristeza. Quando foram construir a minha casa, passou alguns metros, dentro do terreno vizinho. A minha casa veio ser demolida, A pessoa conseguiu uma ordem judiciária e ela derrubou a minha casa. O meu esposo tinha um dinheiro para receber, um dinheiro de aposentadoria. Aí começamos a orar, e começou, arrumamos um advogado. O advogado entrou de novo com o processo e eu também, por causa do patrocinador também, a gente fomos direto, o patrocinador sempre patrocinamos certinho e graças a Deus esse dinheiro apareceu, o dinheiro veio daí para nós. Recebeu esse dinheiro, aí a gente comprou o terreno do nosso vizinho e começamos a construir a casa. Então a gente passou por toda essa dificuldade, mas com oração também. Com oração, e eu fui falando para Deus como eu queria a minha casa, Eu queria cobrir a minha casa com um tipo de telha. Aí a gente construiu a casa, cobriu a casa, Deus preparou o pedreiro também. O pedreiro, ele não cobrou como as outras pessoas estavam querendo cobrar, E fez um serviço bom. E depois foi a pintura. A pintura foi
foi assim, oração também. Temos nosso carro também, graças a Deus. Então, quando a gente obedece o chamado para ser um patrocinador, né? Quando a gente é um dizimista, quando a gente mantém o programa no ar para alcançar outras vidas, a prosperidade é consequência dessa obediência. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem. Jesus, o senhor é lindo, hein? Irmã, foi tirar os espinhos, a semente produziu. Foi, missionário. Inclusive, eu ouvi essa palavra, ela foi pregada todos os cultos que eu ia, né? Na época era o pastor Rivelino, e ele pregou essa palavra, eu falei assim, meu Deus, mas de novo essa palavra, né? Até que eu ouvi essa mesma palavra que o senhor disse hoje, da mulher do fluxo de sangue, né? Aí eu comecei a ouvir a voz de Deus, e Deus dizia para mim assim, você vai procurar todas as pessoas que você tem uma mágoa, e você vai se consertar com elas. E eu fui procurando, até pessoas que tinham me prejudicado. Que bonito. Eu fui ali, fui pedindo perdão para elas, porque eu tinha certeza, missionário, que se Deus não fosse comigo, eu ia morrer, né? Porque era uma coisa assim, né? Muito triste. Aí, e Deus foi ali, e na alegria do meu coração, veio aquela alegria. E eu tinha aprendido na palavra que a alegria antecede a bênção, né? Mesmo que as lutas vieram, ali eu continuei com aquela alegria, e o diagnóstico veio do jeitinho que eu tinha falado para Deus. Deus, eu quero assim, assado, assim, assim. E uma pessoa que não tinha fé, missionário, porque uma época eu tinha ouvido, nesse mesmo ano de 2008, um juiz que tinha dado um testemunho, né, a respeito de um câncer que ele tinha tido. Eu falei assim, Senhor, nunca deixa eu ter um câncer, porque eu não tenho fé para isso. E hoje, missionário, verdadeiramente, eu vivo da fé que o Senhor colocou no meu coração. Depois que Deus curou o câncer, aquela casinha para você foi coisa simples, que você foi só orar. Foi só orar. Que bonito. E o esposo, o que diz disso tudo aí? É uma alegria tão grande, né? Que hoje ela prega, né? Faz até uma comunidade também. É só alegria, né? Nem tem como falar, é tanta emoção explicar que a tudo gente isso aí. tem. É muita alegria. E você disse que também era patrocinador. Eu recebi um chamado aqui no meu coração, patrocínio, e Deus honrou eu, graças a Deus. Hoje nós tem. Deixa eu falar, como é que é seu nome, irmã? O meu é Regina, pastor. Regina significa rainha, né? Você é uma rainha de Deus aqui. Aleluia. Tem o rei e a rainha, a soberana. E você também prega hoje também? Eu tenho uma comunidade, né, lá em Sorocaba, no bairro chamado Aparecidinha. Ela fica ali na Rua do Terço, né? Então Rua do Terço, número 84. Você não reza o terço, não? Não. Eu prego a palavra, né? Como o Senhor Jesus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Que dia que você tem reunião lá? Eu tenho lá na terça, né? A gente ora pela família. Na quinta também, oração de cura e libertação. No domingo, às 8 horas da manhã. E também, missionário, eu estou na frente do grupo de evangelismo da nossa sede, né? E também trabalho lá na sede de Sorocaba também. A sede, qual é o endereço dela? Rua 7 de Setembro, número 454. Ô, Regina, você disse que está na Rua do Terço. Isso. E Deus está fazendo milagre de câncer e outras coisas? Tá, missionário. Então daqui um dia vamos mudar, em vez de a Rua do Terço, a Rua da Cura do Câncer. Isso. Pronto. Então palmas para Jesus, glória a Deus por isso. Esse Deus é tremendo, pessoal. Olha, tire os espinhos, não deixe essas coisas existirem, porque vão impedir você de ser abençoado. Às vezes o espinho é contra a chamada de Deus. Eu lhe dei uma palavra, seja patrocinador. Missionário, até que tentei, mas não deu, eu parei. Isso não é tentar não, meu irmão. Quando Deus me chamou para pregar o evangelho, há tantos anos atrás, eu não tentei não, e eu tinha uma função muito lucrativa. Eu era assessor financeiro, fazia o casamento de grandes igrejas com grandes bancos de investimento. Era uma coisa fenomenal. Mas fenomenal é expulsar demônio, curar enfermo. Aquilo eu considerei como lixo, como esterco. Tome posse da bênção. Onde está o seu espinho? A Regina teve que procurar a pessoa a quem ela tinha magoado. Tem que procurar. Jesus diz, quando você vier trazer sua oferta ao altar, a maior oferta que você traz é a sua vida. E você então se lembrar, que o Espírito Santo vai lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua vida ali. Não carrega ela não. Vai, reconcilia com a pessoa, vem e oferece. Deus, então aqui está a minha vida nas tuas mãos. Faça de mim. Agora, enquanto você mente, engana, finge, eu não. Para com esse negócio, seja verdadeiro. Tire os espinhos para Deus poder operar. Mas, missionário, se eu abrir o verbo, eu posso até ir para a cadeia. Que vá, mas vai para a cadeia com Jesus.
agora e se livre da cadeia eterna, que lá não tem jeito não. Essa é por um certo tempo, a outra não, a outra é eterna. Tome uma decisão na vida, seja gente de Deus em nome de Jesus. Eu vou pedir para passar a inscrição de patrocinador. Missionário, hoje eu vou tirar esse espinho que não deixa eu ver esse lado bom do Evangelho, que é contribuir para a mensagem chegar aos corações em todo esse mundo. Preencha aqui em nome de Jesus, destaca, porque no último dia do mês eu estarei lhe abençoando, o que ficar na sua mão é para o seu banco e depositar. Eles vão tirar uma parte para ele, vão lhe devolver a parte de cima, e você passa aqui e troca pela revista Graças Show da Fé. Como é que eu faço, missionário? Só preencher e depois ir ao banco e depositar. E qual a quantia que Deus fala? Quem é chamado sabe exatamente quantia. E tem pessoa que não está atendendo, porque Deus falou uma certa quantia. Você tem que lutar, meu irmão. Aquilo é o seu alvo na vida. Aquilo é a sua missão, pois Deus vai encontrar em mim essa pessoa. De qualquer lugar, telefone para nós agora, para o Rio ou São Paulo, e se inscreva pelo telefone. No Rio, o telefone é 2141-3510, 0 prestadora 21, 2141-3510. Em São Paulo é 3352-5870, 0 prestadora 11, 3352-5870. Ou se inscreva no site ongrace.com, www.ongrace.com, ou então no Facebook do missionário, Missionário Soares, para quem já abre. Quem nunca abriu, www.fb ou Facebook ou Facebook, que escreve.com, aí tem que colocar Missionário R.R. Soares. Missionário, eu queria ajudar, ajude, esse dia nós estamos precisando. Por favor, vá ao banco e deposite, que não passe de amanhã. Mas eu pedi o boleto, ainda não chegou. Anota a nossa conta, Banco Bradesco. Em qualquer agência você entra, vai direto ao caixa e diga: eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2, 3378-2, na conta 29315-6, 29315-6, ou no Banco do Brasil, agência 0101-5, conta 62120-X, Banco do Brasil 0101-5, conta 62120-X. E só isso que é o bastante. Deixa eu falar com a Dona Eliana lá no Shopping do Povo. Dona Eliana, está me ouvindo? Estou te ouvindo, missionário. Dona Eliana, antes de a senhora falar nada, antes de falar qualquer coisa, melhor dizendo, eu quero fazer uma pergunta. Sim. Eu sei que a senhora está aí atendendo todo mundo, sendo uma bênção. Amém. O filme Deus Não Está Morto, como é que está a procura pelos DVDs? Missionário, neste momento é o produto mais procurado aqui do Shopping do Povo, e as pessoas têm feito um trabalho bonito com esse filme, missionário, porque vai mostrar para muita gente o que o próprio título já diz, que Deus não está morto. Aquelas pessoas que estão comprando assim, quantidade até para revender, essas pessoas podem procurar a senhora como se fosse uma formiguinha, e a senhora aí tem uma palavra especial para elas, é verdade? Exatamente, pode me procurar, que quem vai comprar em quantidade pode conversar com a gente, que a gente vai indicar tudo direitinho. Tá bom, tem umas pessoas que já estão fazendo isso pelo país, que é um trabalho muito lindo. Pessoas que não vêm à igreja, pessoas que não vão numa livraria evangélica, mas estão pegando esses filmes em casa, está sendo uma bênção. Dona Eliana, atenda o meu pessoal, a igreja, o Shopping do Povo está aqui à esquerda, lá no Rio também, ao lado da igreja de Madureira, em Campos, na entrada da igreja, e de qualquer lugar você acessa pelo telefone do Rio, 0 prestadora 21 2141 5100, 2141 5100, ou no site spovo.com.br. Vamos agora falar da nossa TV. Roda esse momento a nossa TV, por favor. Eu até já estava quase me contaminando com as novelas sujas, né? E aí eu percebi que a novela suja não traz edificação para uma vida cristã. E eu coloquei a nossa TV através da minha patroa que tinha a nossa TV. E eu me sentia muito feliz assistindo a nossa TV lá na casa dela. E aí eu vi que não tem coisa melhor que botar a nossa TV na casa.
porque a nossa TV, ela edifica as vidas. A minha vida mudou 100% depois que eu botei a nossa TV, né? Porque eu não assisto mais nenhum programa que não pertence à palavra de Deus. A nossa TV, ela muda o coração da pessoa muito, da água para o vinho, porque ela só ensina coisas verdadeiras e coisas boas. A nossa TV é um show de coisas boas. Vamos esquecer os 28 canais, que são os melhores do mundo. Vamos falar só dos evangélicos. E dos evangélicos, vou falar do canal Show da Fé. O Show da Fé, todo dia, lhe ajuda, lhe promove, lhe abre os olhos. Imagina você tendo o Show da Fé de 18 anos. Tudo está armazenado, a gente mistura todo dia, colocamos 24 programas para você. Você tem o maior seminário de fé positiva do mundo na sua casa. A mensalidade, nem pensa, é menos do que um refrigerante por dia, menos da metade. Quem toma uma latinha 3,50 gasta 105. Se toma também 2, vai gastar mais. Para quem não tem condições, ainda não tem muitas condições, pega os 22 canais com os 8 evangélicos, é só 44 um quebradinho. Todo mundo pode. Ou então os 59 quebradinho por mês, que engloba todos os canais. Como é que eu faço, missionário? Instala hoje, você que tem criança em casa, tem mocidade, você que não quer se perder. Essa senhora diz, já estava me contaminando. Não importa a idade, quem assiste essas coisas do mundo, e eles estão apelando de uma maneira muito suja, sórdida mesmo, e você precisa estar livre dessas tentações. Telefona para nós, para o Rio ou São Paulo. São Paulo, o telefone é 2126-5888. Faça a inscrição por esse telefone. 0 prestadora 11 2126-5888. Ou no Rio, 3265-5000. 3265-5000. 0 prestadora 21. Também você pode fazer pelo site nossatv.tv.br, www.nossatv.tv.br. Muitas pessoas têm telefonado agora pedindo, porque a vizinha tinha a Nossa TV, ela começou assistindo e foi abençoada, disse, eu também quero essa bênção na minha casa. Essa senhora que deu testemunho foi a patroa que tinha a Nossa TV. Patroa não deve deixar a empregada assistir, deixa, está fazendo investimento. Os irmãos que têm comércio, coloca numa parede Nossa TV, deixa a pessoa receber uma palavrinha. Show da Fé 24 horas por dia. Poxa, mas tem toda hora? Tem, do dia e da noite. Você vai receber uma palavra quando você mais precisa. Isso vai lhe ajudar. Nós temos que segurar aquela palavra que Deus dá, não só para bênção. Às vezes é dando que nós vamos receber. Deus toca no coração de um filho para dar para os pais. O que eu vou dar no final do ano? Vou dar a assinatura da Nossa TV. Ou dos pais para um filho recém-casado. Pessoa às vezes nem está pensando na responsabilidade da vida. É preciso e Deus seja glorificado. O site é nossatv.tv.br. Deixa eu orar com quem está em casa. Pai, eu oro agora com toda pessoa que está em casa, que precisa de uma libertação, de uma bênção, e eu agora uno a minha fé com a fé dessa pessoa. E Deus, eu vou usar o poder que o Senhor tem me dado para quebrar a força maligna nessa vida. Essa pessoa que está com a dor no ombro, parece que quebrou o tendão aí, arrebentou, Pai. Ela não está conseguindo mexer, o ombro está doendo muito. Pai, venha com teu poder, toca agora, e como ministro da palavra eu mando, todo mal vai embora, em nome de Jesus. E você diz amém? Deus não está morto. Disponível em DVD. O novo CD do Forrozeiro de Jesus. Minhas canções na voz de Fernandes Lima. Bênção, louvor e a graça de Deus. Questão de escolha. 13 de novembro nos cinemas.